noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa casa. A gente, no Espiritismo, aprendeu a nunca se iludir com o tamanho das casas, né? Os megatemplos estão por aí e é difícil a gente discernir Jesus, que não tinha nem onde encostar a cabeça, esses megatemplos dourados, prateados, que custam milhões, de gente inocente, gente ingênua. Nós, no Espiritismo, retomamos aquela pureza e aquela simplicidade dos primeiros cristãos e a gente tem muito orgulho disso. A gente não precisa de ostentação. Hoje tem ostentação em tudo, na música, no esporte e também na religião. Difícil discernir que Jesus possa estar nesses lugares, mas na simplicidade talvez sim. Vocês nunca se perguntaram por que será que o mundo espiritual, que o diretor da Terra pôs nessa classe nossa um professor como Chico Xavier? Porque se você numa escola tiver dúvida a respeito de que estágio está uma classe, e se você tiver absoluta confiança no diretor dessa escola, você olha a característica do professor e vai saber, por ele, pelo que ele ensina, o que aquela classe estava mais precisando. E se nós confiarmos no diretor espiritual da Terra, que é Jesus Cristo, a gente vai entender, vai buscar entender o que o Brasil estava mais precisando, o que o mundo, através do Brasil, estava mais precisando quando foi colocado aqui um professor chamado Francisco Cândido Xavier. Ora, o coração da gente já diz. Quais são as lições de Chico Xavier? O que emana dele quando a gente lembra de Chico? Caridade, solidariedade, simplicidade, humildade, não é? Então, só que por oposição, se ele veio ensinar a gente, se a gente estava precisando muito dessas lições, é que talvez o Brasil, que se arvora a se dizer pátria de Deus, né? A gente diz que Deus é brasileiro, o Papa até brincou com isso, né? Agora estamos equilibrados, porque Deus é brasileiro e o Papa é argentino. Se nós que nos arvoramos a sermos tão bons, tão melhores que todo mundo, por causa do futebol, por causa do esporte, talvez agora não tenha sido ainda suficiente o professor Chico Xavier para baixar nossa bolinha. Precisou o outro professor fantástico de humildade para a gente, que foi o 7-1. O 7-1 foi o segundo mestre de humildade para a gente, que se achava, né? Como dizia minha mãe, a rainha, os reis da bocada preta. Veio o 7-1 e agora, quem sabe, uma eliminação, né, da Copa América, etc, etc. Deus sabe o que faz. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Cada lição que vem sendo colocada para a gente tem um porquê. Só como nação? Só como coletividade? Não. Cada fato das nossas vidas tem uma razão de ser preciosa. Por isso é que o Espiritismo, que nos ensina esse encaixe perfeito dos fatos em nossas vidas, por isso é que ele é chamado de um Consolador. Vocês já repararam como a gente briga na vida? Já? Com o clima é até uma piada, né? Quando chove, a gente reclama. Quando está muito seco, a gente reclama. Quando está muito quente, quando está muito frio, a gente reclama de qualquer jeito.
não tem saída. Mas se fosse só isso, estava bom. Porque a gente, todos nós praticamente, eu sem conhecer ninguém dessa casa, posso dizer com tranquilidade que todos nós buscamos uma casa de oração. Tem duas alternativas que Jesus deu para a gente, pelo amor ou pela dor. Né? Eu acredito que poucas pessoas que estão nessa sala hoje tenhamos chegado até o Espiritismo por uma vontade, uma necessidade, atendendo uma necessidade de realização espiritual, sem problema nenhum, mas buscando se encontrar com Deus. Não é vergonha que você e eu e todos nós tenhamos chegado até o Espiritismo pela porta da dor. Vergonha não é chegar até o Espiritismo, até uma casa de oração pela porta da dor. Vergonha é voltar para casa quando a dor passar. E nós temos feito isso já quantas vezes? Cada um daqui tem uma história de relação com Deus. Já se aproximou e já se distanciou. Já se aproximou e já se distanciou. É ou não é? Nessa vida só. Eu fico imaginando que Deus, quando a gente, depois de um certo tempo, volta até uma casa de oração, fala, poxa, quanto tempo, hein? Parece aquelas mães já algo amargas, que ao ouvir o seu filho, a sua filha falar assim, mãezinha querida, meu amorzinho. E ela olha para a filha com um olhar triste e fala, quanto? Nós, na verdade, temos uma relação muito interesseira com Deus. Você já se imaginou chegar num médico e entregar para ele uma folha de papel toda escritinha e falar para ele assim, olha, aqui já tem os remédios, as doses, quantas vezes eu devo tomar por dia? O senhor pode assinar, por favor? Quem se imagina fazendo isso com nós? Ninguém. Por que nós não faríamos isso com um médico? Digo, por que ninguém faria? Por que seria um absurdo fazer isso com um médico? Seria um desrespeito? Porque ele estudou, ele sabe, não é verdade? A pergunta é, por que nós fazemos isso com Deus? Porque a gente fala, eu sei que a gente fala, como acabamos de falar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente só fala o Pai Nosso para reforçar a nossa longa série de pedidos. A gente quer afastar a sirigaita que está se aproximando do filho da gente, e a gente não sabe se essa sirigaita tem uma relação de outras vidas, uma necessidade, um encaixe, que aquilo é necessário. A gente quer que na entrevista de emprego da segunda-feira o nosso filho seja encaixado lá, e a gente não sabe se naquele ambiente vão estar pessoas que vão, um ambiente que vai propiciar o crescimento dele pessoal. A gente não sabe nada, e a gente fica dando a receita pronta. Só quer que Deus assine embaixo. Acumula a Mega Sena, a espírita vai para a fila? Não? Vai. E ainda fica negociando. Olha, se eu ganhar eu vou ajudar muita gente. É impressionante como a gente reage. E isso da Mega Sena, quem nunca viu aquele Globo Repórter que mostrou que os ganhadores da loteria, das loterias, tiveram amizades da noite para o dia que surgiram para ele, amores. Ele de repente se tornou lindo, sexy. E a gente não percebe isso. A gente continua buscando e entregando para Deus uma receita pronta de felicidade. A gente continua na passagem de ano pedindo o quê? A musiquinha já fala. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é isso? Será que o dinheiro no bolso, será que a saúde que a gente está vendo, será que os problemas que a gente está vendo, a gente está olhando de maneira adequada?
Quem conseguiu passar um ano com os nossos pedidos satisfeitos? Porque além de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, a gente quer que o Brasil não tenha corrupção, que o mundo não tenha guerra, que na nossa família não tenha brigas. Não é isso que a gente pede no final do ano? Diz aí, há quanto tempo você está pedindo isso? 10? 15? 20 anos? Alguma vez deu certo? Levanta a mão quem teve um ano sem ter nenhum desses problemas, vai. Vocês não estão vendo, mas ninguém levantou a mão. Se você está pedindo a mesma coisa há 20, 30, 40 anos seguidos e agora, 31 de dezembro de 2015, você se imagina pedindo o quê? A mesma coisa. Se você está pedindo há tanto tempo a mesma coisa e Deus nunca atendeu, por que será? Ou Jesus fez propaganda enganosa ao falar para a gente assim, pedi e obtereis. A gente deveria ir no Com ou no Sidoc aqui em Santos e acionar Jesus por propaganda enganosa. Ou então a outra alternativa é, nós estamos pedindo errado. Uma criança que chegue para a professora e fala assim, professora, gosto muito da sua aula, mas eu quero que nesse ano a senhora não dê lição. Essa professora pode atender esse pedido? Quando que ela vai atender esse pedido? Nunca. Essa é a resposta para você com relação às suas orações de final de ano. Você nunca vai ser atendido nos seus pedidos. Nunca. Não é possível você ter um ano sem problemas. Não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão. Nós não vamos nunca ser atendidos no nosso pedido. Nunca. 31 de dezembro a gente pode pedir de novo, porque a ilusão é livre. Mas só que na prática isso não vai acontecer. Inspirada em Paulo, no Espiritismo, a gente repete muito uma metáfora, que é assim, que se resume naquele ditado, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse ditado, essa citação, ela nos ajuda a entender muito do funcionamento da vida. É como se cada um de nós aqui tivesse um terreninho. E cada ação, cada pensamento, cada sentimento que a gente emitisse fosse uma semente que vai caindo ali. Agora eu pergunto para vocês, que semente você tem plantado no seu terreninho? A gente planta raiva, a gente planta rancor, a gente planta revolta, a gente planta autoritarismo, violência, inclusive com Deus, como a gente já provou aqui nas nossas orações. E depois a gente quer colher o quê? Paz, tranquilidade, harmonia, saúde. Quando que a gente vai colher isso? Plantando desse jeito? Nunca. O plantio é livre, porque Deus nos colocou em liberdade. Deus nos ama em liberdade. É um amor que quase ninguém sabe ter, não é verdade? Você sai para o mato, vê um passarinho cantando bonito, você faz o quê? Cata e põe na gaiola. Você sai vê uma plantinha mais bonita, tem gente que faz isso até no jardim da praia. Senhoras de bem que vão lá com o seu saquinho plástico, dão uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro. A gente vê uma planta bonita e coloca no vaso. A gente vê uma pessoa bonita, coloca um anel. Porque todo o princípio da gente é esse. O bonito é meu. As coisas são minhas. Eu preciso ter para mim. Por que a nora briga com a sogra? Não é? Por que as pessoas ficam disputando? Por que mesmo o espírita, quando morre um parente, ele não fica triste só pela saudade natural. Ele às vezes se revolta.
Ele às vezes, quando é com ele o negócio, ele já consolou um monte de gente. Mas quando vai para ele, às vezes ele se revolta, ele briga com a vida. Por que tanta gente ruim para morrer porque foi morrer meu filho? Ah, mas você não é espírita, vai a vizinha evangélica falando para ele. Mas você não é espírita. Pois é. Mas uma coisa é o que a gente fala. Uma coisa é o que a gente declara. Outra coisa é o que a gente faz. E o que será que é o mais importante? A resposta para isso vem de 2000 anos atrás. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Entre dizer e fazer, o que Jesus ensina que é o mais importante? Fazer. É por isso que nós vimos idolatrando Jesus há tanto tempo. Nós mesmos. A gente passou de evangélico para católico, para espírita, nessa encarnação. Mas há 2000 anos nós estamos aprendendo Jesus Cristo. E todo mundo que aprendeu Jesus Cristo, que praticou Jesus Cristo, não precisa reencarnar mais. Essa é uma boa notícia, não é? Para eles que não encarnam mais. E para nós. Que 2000 anos depois, quantas encarnações cabem em 2000 anos? Se for uma por século, 20. Sabe o que você aprendeu no intervalo entre as 20 encarnações? Jesus Cristo. Você foi para os cursos e foi aprender Jesus Cristo. Então você tem 20 encarnações e 20 cursos entre as encarnações. E nós estamos aqui. Duas alternativas. Uma, para aprender Jesus Cristo. A outra, em missão, para ensinar Jesus Cristo. Quem achar que está na segunda, ok, pode pegar. Não? Quem achar que, como eu, estamos precisando aprender Jesus Cristo, saiu? Sim. Quem achar que, como eu, está precisando aprender Jesus Cristo, precisa pensar assim, quem sou eu? O que eu tenho feito nesses últimos tempos? Como é que as coisas, como é que Jesus tem escapado pelo vão dos meus dedos? Se eu uso correntinha, se eu tenho quadro na minha casa, se eu tenho a Bíblia aberta no canto da sala, com friso dourado, se eu tenho a Santa Ceia na cozinha, o que está faltando? A gente precisa entender, porque pela misericórdia de Deus, além do nosso plantio ruim, saiu o semeador a semear, como disse Jesus. Ele veio e ele semeou as sementes dele mesmo. Por isso é que nós não estamos morrendo de fome. Apesar de nós termos plantado rancor, desarmonia, violência, ele também colocou as sementes dele, o que nos permite hoje ter um certo desafogo. E quais são as sementes dele? Onde está o cerne da mensagem de Jesus? Vocês têm ideia? Gente, nós tiramos 0 na primeira prova, no primeiro bimestre. Veio a prova do segundo bimestre, nós tiramos 0. Veio a terceira, tiramos 0. Veio o quarto bimestre e finalmente nós tiramos 0. Agora é a prova de recuperação. Para os multi repetentes, veio uma prova de recuperação. Se você quer passar de ano ainda, você precisa perguntar o quê? O que a gente pergunta quando vem uma prova importante? Qual a matéria? O que será que vai cair? E Jesus fez um favor para a gente. Ele falou que tudo de importante que tinha sido falado na terra, tudo de importante que tinha sido ensinado espiritualmente na terra, cabia em 2 orações. Não é um poema facilitado?
Não é uma boa que ele deu um atalho para a gente? Quais são essas duas orações? Isso nós precisamos saber. Era mais uma pegadinha que faziam para Jesus. Eles adoravam fazer pegadinhas para tentar pegar ele em culpa e poder matá-lo. Qual era a pegadinha? Mestre, qual é o mandamento mais importante da terra? Naquela altura, calcula-se que em Jerusalém tinha 400 mandamentos. Tudo que eles tinham colocado na boca de Deus, limpar o copo, o que a mulher menstruada deve fazer, proposições contra os homossexuais, tinha um monte de coisa. No meio disso, qual é o mandamento mais importante? Pega só Moisés, o que é mais importante? Não matar, não roubar ou não cobiçar a mulher do próximo? Qual é o mais importante? Amar a Deus. E ele respondeu, amarás, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, ele falou, nesse mandamento está contida toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo. Se você quer entender por que vem a dor na tua vida, e é fundamental entender isso, porque se você não entender, você continua brigando com a dor, você continua querendo afastar, só quer curar. Não! Para você curar a dor de verdade, para você afastar os problemas da sua vida, você precisa entender o que essas dores, o que essas dificuldades estão portando para trazer para a tua vida. Se você quer realmente entender isso, você precisa entender que há um único objetivo pedagógico de Deus com tudo que Ele faz para a gente. É nos ensinar a amar. Porque é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós precisamos aprender a amar. Mas a sogra também? Os argentinos? Será que nisso entra os corintianos? Sabe quem é o melhor mestre na vida da gente? Quem é o melhor livro para a gente aprender a amar? O Espiritismo ensina muito bem, na programação reencarnatória, nós somos cercados das pessoas mais importantes para nós aprendermos a amar. A substituir o padrão de rancor, de culpas, de vinganças mútuas que a gente vem carregando há várias vidas, pelo padrão do amor. Que começa com perdão, começa com arrependimento. A gente está preparado para isso? A prova está aí. Gente, é uma semana da prova. A coisa está séria. Quem não aprender não vai para o azeite quente por toda a eternidade. Vai apenas para um outro planeta para tentar se aproximar do que precisa aprender. Mas se a gente puder ficar aqui, melhor. A matéria que vai cair é essa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O cerne do Evangelho qual é? O amor. Os professores que tem na tua vida quais são? Precisamente aqueles que estão à tua volta. As lições mais importantes quais são? Precisamente as situações que você está vivendo, a doença que você está vivendo, o conflito que você está vivendo, são as tuas lições específicas de amor. Você acredita nisso? Somente com essa aceitação, com essa reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, e a Jesus, através do Espiritismo, a gente pode se reconciliar com Deus, integrando Evangelho, a vida e o Espiritismo. Se você trouxer o Espiritismo e o Evangelho para dentro da vida, você vai encontrar chaves para se aceitar, para aceitar os fatos da vida, se reconciliar com Deus e aprender finalmente as lições fundamentais. É uma opção nossa. Nós podemos continuar brigando com a vida, mas também podemos aceitar. Esse é o nosso papel. Obrigado, gente.